Muito bem, nesse segundo bloco iremos conversar com o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Aloísio Júnior. Mas antes dele, nós vamos chamar matéria TV Atalaia, como sempre, presente aos grandes acontecimentos. Durante toda a semana, a TV Atalaia cobriu, como cobre normalmente, os trabalhos da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo Estadual, do Poder Executivo Municipal. Mas a Câmara de Vereadores, esta semana, ela foi palco e ainda está sendo palco durante o dia de hoje de uma série de votações polêmicas, não é? E discussões estão acontecendo entre vereadores, oposição e situação. E vamos saber, com a nossa equipe de reportagens, a nossa equipe de jornalismo, as últimas da Câmara de Vereadores de Aracaju. Que, repito, teve uma semana e está tendo uma semana talvez a mais polêmica de todas elas durante este ano de 2017. Vamos lá. Um dia depois da votação polêmica e aprovação do projeto de lei do Poder Executivo em relação ao IPTU, o líder da bancada de oposição, vereador Elber Batalha, disse que vai entrar com mandado de segurança na Justiça para anular a votação. Visando a anulação daquela votação. A Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dizem que matérias já discutidas no mesmo ano não poderiam voltar a ser discutidas no mesmo ano. O que aconteceu? Meu projeto, que previa que o IPTU se congelasse e reajustasse apenas a inflação, foi rejeitado pela bancada do prefeito. Eles poderiam ter emendado, eles poderiam ter colocado um substitutivo, mas preferiram reprovar. Uma vez reprovada a matéria, a Constituição fala que matéria já discutida no ano não pode voltar a ser rediscutida em outro projeto. Tudo sobre IPTU tinha que ser discutido dentro daquele projeto. Então a votação foi nula, o presidente da CCJ deu parecer, o presidente da Casa teve uma decisão atropelada. O vereador Zezinho do Bugio se defendeu da polêmica gerada em torno do recebimento do salário como se estivesse ainda na ativa na Polícia Militar de Sergipe. O vereador deu entrada no dia 2 de janeiro, assim que eu fui diplomado vereador, e foi publicado no BGO 011 no dia 16 de janeiro de 2017. Eu estive na PM1 e consegui ver nos anais da PM1 que saiu a publicação do Diário da Sergipe Previdência retroativa a 15 de dezembro de 2016. Aí onde é que está o erro? Do vereador ou do sistema que é falho? O vereador Cabo Amintas usou a tribuna no grande expediente para denunciar que a SMTT estaria realizando leilão com veículos roubados. O caso foi levado à polícia. Como se trata de um roubo de veículo, a primeira investigação é pela roubos e furto de veículos. Já informei ao delegado da roubos e furto de veículo. Mas como se trata de um órgão público, onde envolve dinheiro público, levei ao conhecimento da Deltap. Muito bem, voltamos aqui com o programa TV Atalaia Entrevista. Olha, falando em Câmara de Vereadores de Aracaju, uma verdadeira bomba foi pronunciada ontem. O vereador Cabo Amintas soltou uma bomba ontem na Câmara de Vereadores de Aracaju. Isso aí pode dar panos para as mangas. Primeiro, na terça-feira, os vereadores Pastor Alves e o vereador Américo de Deus, um pastor e um de Deus, eles fizeram duas denúncias ou uma denúncia com o mesmo assunto com relação à SMTT. Segundo o pastor Alves, a SMTT, o superintendente da SMTT, o Aristóteles, teria respondido de forma um tanto quanto desrespeitosa ao vereador Américo de Deus, que foi pedir que algumas faixas fossem pintadas nas ruas. E o Aristóteles havia afirmado o seguinte: compre a tinta porque nós não temos dinheiro e traga que nós pintamos. Muito bem. Vai o Américo de Deus e diz que comprou 2 latões de tintas e entregou lá na SMTT. A SMTT não efetuou o serviço. E o Américo de Deus foi lá e recolheu as tintas que havia comprado. Complicada essa situação. Muito bem, mas isso não é o pior. Ontem, o vereador Cabo Amintas denunciou que a SMTT vende carros roubados. E agora, José? Vamos trazer esse assunto no programa de amanhã. Aqui hoje nós não teremos tempo, né? Vamos trazer este assunto no programa de amanhã. E mais,
Cabo Amintas disse o seguinte, que dentro da SMTT existe uma quadrilha e existem bandidos dentro da SMTT. É uma denúncia que eu reputo da mais alta gravidade, porque ela foi posta a público por um vereador. O caso das tintas, eu acho que não tem tanta relevância, porque o Aristóteles pode ter dito, não, eu não tenho tinta, vereador. Se o senhor comprar os latões de tinta, eu mando a minha equipe e tal, eu não vejo gravidade nisso aí. Não é comum, mas não é tão grave. Agora, essa questão do vereador Cabo Amintas afirmar que existem bandidos e existe uma quadrilha na SMTT, eu acho que não pode nem deve ficar sem resposta, ok? Muito bem. Aloysio, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Aloysio Júnior é presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Isso. Aloysio, é verdade que o governo federal efetuou cortes que vão até 90% do orçamento da área social? 98% de cortes. 98%. Em todos os serviços. Eu, quando falei aqui 90%, ainda pensei, poxa, será que eu estou exagerando? 98%. 98% no orçamento de todos os serviços de assistência social, né, o que vai impactar todas as prefeituras dos municípios, né, brasileiros. Fecharão CRAs, CREAS, entidades de acolhimento para crianças e adolescentes, para idosos, pessoas com deficiência. Nós trabalhamos com proteção social e várias crianças, adolescentes, idosos serão desprotegidos por essa medida do governo federal. Mas qual a alegação do governo federal? O que é que se explica? Até então, eles alegaram que foi um equívoco, né? A Secretaria Nacional apresentou ao Conselho Nacional... Colocar dinheiro a mais não tem equívoco. Pois é. Mas a menos tem. Tá bom. Apresentou ao Conselho Nacional uma proposta de orçamento que daria para manter os serviços abertos durante o ano de 2018. Certo. Né? A demanda hoje é muito maior, mas manteria o que já existe. A gente precisa de ampliar, mas manteria. Certo. Porém, o Ministério da Fazenda cortou em 98% esse orçamento. Então vai se trabalhar com 2%? 2% vão se fechar. CRAs, CREAS, os meninos das entidades de acolhimento vão para onde? Para a rua? É verdade. Os idosos, as pessoas com deficiência que estão hoje nos centros dias dos municípios, né, no Brasil, hoje aqui tem em Aracaju, vão para onde? Vão ser atendidos onde? É uma situação gravíssima e que não pode ficar do jeito que está. Olha, só abrindo parênteses, porque eu falei há poucos instantes em SMTT, e aí a gente lembra de veículos, a Secretaria do Estado da Fazenda irá notificar não estou enganado não, viu? 67 mil devedores de IPVA aqui em nosso estado, de 2014 até hoje, em 3 anos. 67 mil devedores de IPVA. E pior que, óbvio, esses devedores, na sua grande maioria, estão rodando com os veículos aí, né? Óbvio. Isso aí, além de ilegal, isso causa um prejuízo e uma queda de receita sem tamanho nos cofres públicos. E a gente reconhece que tanto o governo do estado como a prefeitura, eles têm que oferir recursos para transformar esse recurso em benefício da população. Aí agora o caso da assistência social. Com esse corte de 98% do governo federal, os CRAs, quantos CRAs nós temos aqui? Você tem conhecimento? Nós temos em Aracaju 16 CRAs, 16. Em Socorro 4 CRAs, mas cada município tem pelo menos um CRAs. Certo. Então vamos supor aí 90 CRAs aproximadamente, 95 CRAs. Sim. Né? Então eles ficarão em polvorosa. Isso é a partir de janeiro de 2018? Janeiro de 2018. Agora eu pergunto, Aloysio, vocês possuem um Conselho Federal, né? Conselho Nacional, Conselho Estadual. Muito e bem. temos outras entidades, né? Certo. O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, secretários municipais de assistência em todo o Brasil, estão se reunindo e vão criar uma mobilização em defesa desse Sistema Único de Assistência Social, que organiza os serviços, né? Marcado para o dia 28. Certo. Né? E aí, todos os municípios do estado de Sergipe estarão aqui na Praça Fausto Cardoso. No caso hoje, vocês vão, inclusive, isso. à Assembleia Legislativa, né? Sim. Para realmente dizer que esse orçamento não é aceitável. A gente não pode fechar os CRAs. Os municípios não podem deixar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social desassistidas. Não apenas o CRAS, né? Os CRAs. CRAs, CREAS, que trabalham com violação de direitos mais graves, crianças em situação de abuso sexual, trabalho infantil, idosos negligenciados pelas famílias
que usam os cartões dos benefícios dos idosos, mas deixam os idosos abandonados, as pessoas com deficiências esquecidas nos quartinhos, que existem em nosso Brasil, a gente sabe disso, e nós da assistência social chegamos para dar essa proteção, essa atenção, mas não teremos recursos para chegar até essas famílias. De fato. O que é lamentável. Então, vocês irão fazer esse protesto daqui a pouquinho, lá na Praça Fausto Cardoso, e vocês terão acesso à Assembleia? Isso já está conversado com deputados lá? Um dos deputados fará a leitura da nossa nota de repúdio, né? O Conselho Nacional fez uma nota de repúdio, os colegiados também, o nacional e o estadual também fez sua nota de repúdio, e a gente vai ler lá amanhã na Assembleia. Hoje na Assembleia. Então, isso realmente é muito sério, muito sério mesmo, porque é uma questão social, acima de tudo. Né? Aloysio, estamos em cima do nosso horário, eu quero agradecer a sua presença e que você posicione a nossa produção com relação ao encontro de hoje na Assembleia e boas notícias que possamos vir a ter, ok? Tenham todos um excelente dia. Vocês vão ficar agora com um programa que é líder em audiência, o telejornal Fala Brasil. Eu volto amanhã com mais entrevistas. Até lá.